A igreja chama Colossenses. Essa igreja ela foi destruída no ano 46 depois de Cristo. Deu um terremoto. Tinha a cidade de Colossos, 9 quilômetros tinha a cidade de Genópolis, mais 9 quilômetros tinha a cidade de Laodiceia. Colossos era muito pobre e muito pequena. Pertinho, é como se fosse Palmeira do Oeste e São Francisco, bem pertinho. Deu um terremoto. As duas ficaram em ruínas. Não sei porque eu estou dando certo aqui. É dessa forma aqui: Colossos e Genópolis. A de Laodiceia, a cidade de Laodiceia era tipo uma Rio Preto, São José do Rio Preto, muito forte, muito rica, muito rica. Então ela aguentou o terremoto. As duas não aguentaram. E o que sobrou foi isso daqui. Apóstolo Paulo ele escreve quando ele está preso em Roma, sua primeira prisão, na cadeia, um semi-aberto. Acontece que nesse tempo ele ficou 2 anos preso, lá em Roma. E ele foi preso não por causa dos romanos, ele foi preso por causa dos judeus. Ali preso, ele recebia pessoas, ele evangelizou todos os guardas, chamada guarda pretoriana. Evangelizou todo mundo, ganhou o povo para Jesus. Nesse intervalo, de Roma a Colossos, apóstolo Paulo ele pregou em Efésios, lá na cidade de Éfeso. Quando ele prega na cidade de Éfeso, que é bem pertinho de Colossos, ele ganha um homem chamado Epáfras para Jesus. Ganhou Epáfras. Acontece que o apóstolo Paulo foi embora de Efésios e Epáfras voltou para sua cidade chamada Colossos. O que Epáfras faz? Levanta uma igreja, organiza uma igreja. Ele se tornou pastor da igreja. A igreja se acendeu. Uma igreja muito boa, uma igreja amorosa, uma igreja de fé, uma igreja de esperança, uma igreja pujante, uma igreja cristocêntrica. Mas aconteceu que no meio do caminho a igreja começou a ser assaltada com muitas heresias. Chegou muita gente dos gregos, chamados helênicos. Os gregos chegaram para congregar naquela igreja, trazendo outras ideias, de tal forma que aquela igreja começou a escapar um pouquinho da doutrina. Epáfras pega o seu cavalo de Colossos, ele vai a cavalo a Roma, ele vai na cadeia, ele conta tudo para o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo ele ouve tudo que Epáfras falou e o apóstolo Paulo escreve essa carta aqui. É assim que começou. E conforme Epáfras ia falando para Paulo, ele ia escrevendo. Depois que ele escreve essa carta, ele é uma irmã gêmea de Efésios. Depois que ele escreve essa carta, ele dá o rolo, entrega o rolo, que é um pergaminho, um manuscrito, colocado em vaso, coloca os rolos, devolve para Epáfras e diz assim: Epáfras, volta para a tua igreja, faz uma cópia, dá para Laodiceia, faz uma outra cópia, Genópolis também, distribua entre as igrejas, e eu quero que vocês preguem essa carta aqui na igreja de vocês. Nasceu a igreja. Vamos lá. 80 a 90% das nossas petições pedem a Deus. A maioria das orações que o povo faz: boa saúde, recuperação depois de uma doença. Apaga a luz aqui, ó. Segurança nas estradas, um bom emprego, sucesso em exames, as necessidades emocionais dos nossos filhos. Não, essa luz verde aqui atrás. Sucesso na nossa solicitação de financiamento e muito mais coisa desse tipo. É a vermelhinha, é a vermelha. De 80 a 90% dos pedidos dos crentes é isso aqui, ó. Saúde, recuperação, segurança, bom emprego, dinheiro, sucesso nos exames, o emocional, o nosso emocional dos nossos filhos também, financiamento, esses pedidos, a maioria, pelo menos que trouxe na minha mente, que eu ouço mais ou menos é isso, e muitos que eu fiz também, é isso aqui também. Aí de repente eu colidi o que os crentes pedem para Deus com aquilo que Paulo pediu para Deus.
E eu falei para você que esse texto é o melhor texto do Novo Testamento, que nos colide, nos confronta e nos ensina a pedir direito. O próprio Tiago vai dizer assim, pedis e não recebereis, porque pedis mal. Tem muita oração que não é ouvida, porque é uma oração muito mal feita, uma oração descabida, uma oração egoísta. E você vai perceber que a maioria das nossas orações giram em torno de nós mesmos. Eu não sei o que você orou agora, por exemplo. Não sei se esse momento que você teve agora foi só para você e sua família. Geralmente é. Eu acredito que 80, 90% fez essas orações aqui, pediu essas coisas aqui, alguma dessas coisas aqui. E a oração que Paulo vai fazer não tem nada a ver com isso aqui. Por isso que Paulo era Paulo, por isso que homens de Deus são diferenciados, porque eles oram coisas diferentes. E é sobre isso que eu vou começar a tratar com você, sobre o conteúdo dessa oração. Você vai perceber, ele vai falar que a oração ela deve expressar prioridades. Primeira coisa que eu vou aprender aqui, aquela igreja era uma igreja pobre, aquela igreja vivia um tempo de escravidão, tinha muitos escravos na igreja, tinha dono, os crentes daquela igreja tinham donos. E você vai perceber que os assuntos que mais empolgavam aquele povo pobre, escravo, eram assuntos pertinentes à eternidade. Eles falavam de muita coisa sobre a eternidade. As necessidades espirituais são imensamente mais importantes que as necessidades materiais. Você vai perceber que toda oração que você vê na Bíblia, poucos traços, poucas sílabas são separadas para dizer coisas materiais. Tudo coisas eternas, coisas espirituais, que aqui vai dizendo. Enquanto as orações de Paulo vai mais para o espiritual, a nossa vai para o material. Aqui vai dizer também que a oração ela deve incluir aqueles que não conhecem. Essa oração de Paulo, quando eu falo assim, eu tenho orado por vós, sempre. Paulo nunca viu aquela igreja. Então aqui eu já ensino, eu já aprendo que eu devo orar por pessoas que eu não conheço. Eu tenho o hábito de orar todo dia por Israel e Jerusalém, como nós estamos orando pela Ucrânia também. E como nós gastamos mais o tempo sobre a nossa família, sobre os nossos parentes, ou só aquele amigo de trabalho, aquele companheiro de escola, Paulo, ele vai na contramão, ele vai gastar tempo para orar por pessoas que ele nunca viu. Percebe a dicotomia aí? A oração ela deve ser regida por uma atitude perseverante também. Paulo não conhecia a face da igreja, mas ele orava sem cessar, sem parar. O ser humano hoje, quando ele começa a orar por uma coisa, demora 10 dias, 15 dias, ele para. O povo não persevera. Ele persevera. A oração ela deve ser ousada na busca de uma plenitude. Eu vou dar um exemplo para você que eu escrevi aqui de um autor. Ele vai dizer para nós o que é orar sem cessar. Quando eu coloco minha roupa de manhã, eu agradeço a Deus por me vestir-me com a justiça de Cristo. Quando eu tomo banho pela manhã, eu peço a Deus para me limpar dos meus pecados. Quando eu tomo o meu café de manhã, eu agradeço a Cristo por ser Ele o pão da vida. Quando eu limpo a minha casa, eu peço a Deus para ser misericordioso, limpar as casas do mundo inteiro, da impureza do pecado também. Quando eu falo com as pessoas durante o dia, peço a Deus para salvá-las, edificá-las em Cristo e suprir cada uma das suas necessidades. Quando eu vejo uma multidão de pessoas andando pelas ruas, eu oro pela salvação dessas pessoas e de outros que perambulam pelas ruas de todo o mundo. Isso que é para ele orar sem cessar. Ele pega cada ato do dia dele, ele transforma numa oração.
Aquela senhora que acorda bem de manhã, ela vai lavar a louça, ela pode transformar aquela louça numa oração. Aquele homem que acorda de manhã e pega seu carro, sua moto, sua bicicleta ou seu sapato, seu tênis para ir a pé trabalhar, ele usa daquele modelo para buscar alguma coisa em oração, todo dia. Ele transforma as situações assim em plenitude. Começando, versículo 9: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Na internet a gente ouve muito isso. A pessoa coloca um problema lá, e o WhatsApp também. O que as pessoas fazem na hora? Coloca a mãozinha de oração, né? O que a mãozinha de oração significa quando alguém coloca um problema e você faz assim, ó, mãozinha de oração no WhatsApp? Qual que é a mensagem? A mensagem é: eu vou orar por você. Ora nada. É aquela coisa. Aqui vai dizer: não deixamos de orar por vocês. Agora, irmãos, agora vai começar como me colidiu, até hoje me colide muito esse texto. Paulo vai começar a pedir coisas que fazia um tempo que eu também não estava pedindo. Primeira coisa: por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir: sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo não pede apenas para que os cristãos conheçam a vontade de Deus. Paulo pede para que eles sejam cheios do pleno conhecimento. Existe aquela oração que fala: Senhor, me ajude a compreender a vontade. E Paulo fala assim: Senhor, eu quero ser cheio do conhecimento. Outras traduções vão dizer assim, ó: eu quero transbordar do conhecimento da sua vontade. Porque pode ser que se eu souber a sua vontade, as minhas atitudes elas vão condizer com o teu querer. Então eu sugiro, em primeiro lugar, para que quando você for orar, você coloque isso na sua lista de pedido. Porque a vida cristã, ela não pode ser vivida numa dimensão medíocre. Ele pediu: eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio, cheio mesmo, do conhecimento e da vontade. Se tem uma pessoa que o Senhor deseja encher do conhecimento, da vontade do Senhor, então essa pessoa sou eu. Se ninguém em Palmeira do Oeste, Senhor, está pedindo para ser cheio as pessoas pedem para ser cheio do Espírito Santo, cheio da unção, cheio do poder. Ele foi ao contrário. Eu não estou pedindo nada disso. Eu estou pedindo para que o Senhor encha meu coração da sua vontade. O que me arremete ao texto de Jesus no Getsêmani, quando ele coloca a vontade dele: se possível, passa de mim esse cálice, ponto e vírgula, mas que não seja feita a minha vontade, seja a tua. Então, quando você começa de manhã o seu dia, você deve já se desarmar inteirinho, dizendo a ele: Senhor, não permita que as minhas vontades tomem conta do meu dia. Não deixa, Senhor, as minhas vontades me controlar durante esse dia. Eu desejo ser cheio da plenitude da sua vontade. O objeto da oração é conhecer a vontade de Deus. Enquanto muitas pessoas vão colocando as suas vontades de manhã: Senhor, em nome de Jesus, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu quero que o Senhor faça isso por mim, eu desejo que o Senhor cuide de mim, que o Senhor faça pela minha família. As pessoas colocam diante de Deus a vontade dele. Paulo vai dizer assim: não é nada meu, eu não sei falar. As minhas vontades, Senhor, não vira nada. Eu estou pegando um pacote aqui, Senhor, das minhas vontades, estou jogando fora. Porque eu tenho um monte, tá bom, Senhor? Eu tenho um monte de vontade para a minha vida. Mas eu já descobri que essas minhas vontades não servem para nada. Então, por favor, esvazia-me de mim mesmo, retire esse conteúdo de mim mesmo e coloca o teu sobre mim. Porque eu não sei. Agora, Senhor, se a minha vontade ela for semelhante à sua, é isso que eu quero viver. Olha como que você começa uma manhã. Estão comigo, irmãos?
não se trata de persuadir a Deus para que Ele faça o que nós queremos, mas de descobrir o que Ele quer de nós para aquele dia. Eu quero descobrir o que o Senhor tem para mim no dia de hoje. Eu não quero ser enganado, eu quero conhecer a sua vontade, porque é para o meu crescimento espiritual. Eu sei que o Senhor não erra, então a minha ênfase, Senhor, não se trata dos meus sentimentos, não se trata dos meus problemas, não se trata de mim, se trata do Senhor quer para mim, meus irmãos. Quem faz um tipo de oração dessa pela manhã, você sai do trono e você coloca Deus no trono do seu coração. Você está pedindo para que o seu dia seja regido por Deus. Isso é poderoso, irmãos. Então não é mais aquela oração: Senhor, em nome de Jesus, me guarda, Senhor, me protege, Senhor, faça aquilo por mim, Senhor, faça isso. Não, não é nada disso. Me faz entender o que o Senhor quer de mim. Senhor, eu não quero perder uma oportunidade. Tudo que acontecer no meu dia, Senhor, que é da sua vontade, mostra para mim, por favor. Mas ele continua, irmãos. Depois que ele passa sobre o conhecimento da sua vontade, vírgula, com toda sabedoria. Com toda sabedoria e entendimento espiritual. Nós temos aprendido que sabedoria, eu acho que você pede isso para Deus, hein? Porque eu já falei tanto nessa igreja sobre isso. Quem não ora pedindo sabedoria, ele está pertinho de um tolo. É uma tolice não pedir sabedoria para Deus, é tolo. Gente que não pede sabedoria é perto tolo, com a devida vênia. Depois de falar da necessidade, da sua vontade, então Paulo ele vai ensinar a gente como que é o processo para chegar em relação à vontade de Deus. Sabedoria. Não tem como a gente descobrir a vontade de Deus sem ter sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é você olhar o teu dia, a tua quinta-feira, não com os seus olhos, com os olhos de Deus. A oração de Paulo era: Senhor, me faça descobrir a sua vontade, mas não com os meus olhos, com os seus. Porque se o Senhor colocar a sua visão em mim, eu vou saber da sua vontade. Por favor, faça eu cumprir a sua vontade, mas com sabedoria, Senhor. Eu preciso de sabedoria. São dois instrumentos da vontade de Deus aqui: sabedoria e entendimento espiritual. Três coisas ele pediu aqui. Pergunta, igreja: vocês pedem para Deus? Se não pede, então hoje é um dia de bênção para a tua vida. Deus está te ensinando sobre isso, inclusive aquele que vos fala também, porque não é todos os dias que eu faço oração aqui. E hoje eu chorei diante desse texto, dizendo assim: Senhor, muito obrigado. O Senhor me trouxe à memória de novo esse texto, porque eu não estava orando dessa forma. Eu já tarde orei dizendo: Senhor, olha, me ajude a descobrir sua vontade, me dê sabedoria, me dê entendimento espiritual. Olha, irmãos, tem muita gente que em nome de uma religião, eles fazem a vontade, mas é uma vontade errada. Muitos usam a vontade de Deus para destruir aviões. Muitos falam que é da vontade de Deus ser homem-bomba. Eles colocam o Deus deles nisso. Ele vai falar assim: ó, você tem que ter entendimento espiritual. Por que entendimento espiritual, irmãos? Olha, todo precioso dia acontece ao seu redor coisas espirituais. Tem muita coisa que nós jogamos nas costas dos outros, que nós colocamos o problema sob o jugo de outra pessoa, mas é um problema espiritual. Pode acontecer de você estar na sala da sua casa assistindo uma programação e acontecer uma situação espiritual no momento. Pode acontecer, filho, ó, reinicia para mim. Pode acontecer de você estar teclando, não sei como é que fala, no Facebook, no Instagram, e nessas que você está rodando vídeo,
aparecer um vídeo que vai mexer com a tua vida espiritual para o mal. Quem tem entendimento espiritual, Vou dizer para você, isso não é um fenômeno. Porque quem não tem a sabedoria de Deus, diz a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, tem a sabedoria do mundo. E a sabedoria do mundo é loucura para Deus. É loucura para Deus. A sabedoria, quando a pessoa não tem sabedoria de Deus, ela tem a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, ela afasta em vez de aproximar o homem de Deus. Quem não tem sabedoria, a sabedoria do mundo exalta o homem e não glorifica a Deus. A sabedoria do mundo, ela vai dar contramão, mas a sabedoria de Deus está oculta em Cristo. Está bem em Cristo, e Paulo está incentivando a igreja. Vocês precisam ter entendimento espiritual. E se sabedoria fala sobre as revelações de Deus, o entendimento espiritual fala sobre a aplicação. Olha, a diferença entre essa palavra sabedoria e esse aqui, entendimento, a diferença é essa. Sabedoria é para você conhecer a vontade de Deus. Entendimento é para você aplicar a vontade de Deus. Tem muita gente que sabe o que deve fazer e não faz, por não ter entendimento espiritual. Segundo lugar, depois do conteúdo, Paulo vai falar sobre o propósito. Pois bem, se o conteúdo é buscar a vontade, o pleno conhecimento da vontade de Deus, sabedoria, entendimento espiritual, qual é o propósito? Por quê? Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Você quer viver uma vida digna? Você está buscando a vontade de Deus? Você está buscando sabedoria? Você está buscando entendimento espiritual? Para que isso, pastor? Não é fácil, hein? Você vai ter uma vida digna. Uma vida digna, uma vida honrosa. Uma vida que vai agradar a Deus. Você vai viver por agrado de Deus. Se tem uma coisa que os cristãos são beneficiados, é quando o cristão vive para a glória de Deus. Eu tenho pedido uma coisa que eu não falo nas minhas orações. Senhor, me ajuda a não ir orar, ler Bíblia, ir para o culto, porque eu tenho que fazer isso. Eu não quero orar porque eu tenho que orar, porque se eu não orar eu vou ficar mal. Eu não quero ler Bíblia porque eu não posso deixar de ler. Eu não posso ir no culto porque eu não posso deixar de ir no culto. Eu tenho dito a Deus todo precioso dia: Senhor, me ajude a querer fazer as suas coisas, não por mim, ou por causa de mim, mas porque eu quero te agradar. Quando um filho, ele deseja fazer coisas para agradar o pai percebe. O pai percebe quando o filho faz coisas, que apareceu, ó pai, estou fazendo isso aqui, ó. O senhor está vendo? Aqui, pai. Quando um homem e uma mulher deseja vir à sua casa, ler Bíblia, orar, fazer as coisas de Deus, pelo simples fato de querer agradar a Ele, é um nível digno do Senhor. Isso é viver de maneira digna. Essa palavra aqui, areskeia, cadê aqui, ó? Aqui, ó. O digno de areskeia é viver de maneira digna. Ele vai continuar digno em tudo, possa agradá-lo. Agora, como um propósito, ele vai dizer que tem uma consequência: frutificando em toda boa obra. Todos os membros da igreja, provavelmente, vocês vão receber uma ligação de alguém te convidando para fazer parte de alguma coisa. Já te convidaram alguma vez, irmãos? Já convidaram você para fazer alguma coisa? Quando alguém convidou você para participar de um ministério, de alguma coisa para você fazer em relação à obra de Deus, sabe por que você foi convidado? Porque Deus tocou no coração de uma pessoa para chegar até você, e fazer com que você frutificasse toda a boa obra. Veja só o que Jesus disse: filha,
Fica com ela lá embaixo ali, ó. Dá desenho para elas. Leva elas lá. Ó, vai lá com a Ana Lívia lá, filhinhos. Vai lá com ela, leva elas. Vai lá. Isso. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Veja aqui, frutificando em toda boa obra. Veja aqui, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. É por isso que nós pedimos para você fazer alguma coisa para o reino de Deus. Entendeu, filhos? Nós somos chamados para dar fruto. Frutificando em toda boa obra. Por isso que na igreja não pode ter gente sentada sem fazer nada. É um perigo para a tua vida não fazer nada. Por quê? Porque se você fizer, o Pai é glorificado pelo fato de você estar dando fruto. Deu fruto hoje aqui, gente. Você vem da abertura, coisa linda. Então ele disse assim na oração dele: olha, Senhor, eu quero tudo isso para viver de forma digna, para eu agradar ao Senhor e para eu frutificar, Senhor. Eu quero crescer no conhecimento. Eu quero crescer no conhecimento de Deus. É isso aí mesmo. Não é um conhecimento, ele está dizendo assim, ó, não é um conhecimento teórico, sabe, irmãos? É um conhecimento experimental. Eu quero conhecer, não é de saber o que está na Bíblia. Não é isso. Não é de ler toda a Bíblia em um ano. Também não é isso. Crescer no conhecimento de Deus. É igual diz aqui em Oséias 6:3. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Eu lembro que eu fui falar com um profissional que levava assim a vida com a Bíblia, muito assim, 1,99. Ele era um profissional e ele tinha aprendido a profissão dele na faculdade. Não quero falar profissão porque senão vai que descobre. Aí eu falei, isso é sua profissão, aí você aprendeu de um dia para o outro? Eu falei, não, pastor. Como você aprendeu? Me esforcei, fui para faculdade. Quanto tempo você ficou na faculdade? 5 anos. 5 anos? Quantas vezes por semana? 5 vezes por semana. Você estudava fora da faculdade? Estudava, fazia prova, tinha que ler bastante coisa. Você acha que você é um bom profissional porque você estudou? Eu acho. Aí eu falei para ele, eu também acho. Aí eu falei, disse para ele assim: teria como você ser um bom profissional se você não tivesse ido para a faculdade? Não. Se você não tivesse estudado para as provas? Também não. E por que com Deus você dá qualquer coisa então? Com Deus você não estuda, você não se esforça, você mal vai para culto, você mal lê Bíblia, você mal ora. E você quer conhecer a Deus. Eu não tenho medo em dizer que a cada 100 cristãos, uns 20 devem conhecer de verdade. Eu não tenho medo de afirmar isso. Porque no final do tempo o amor de muitos se esfriaria, diz o texto, Mateus 24. Da mesma maneira que eu cheguei para uma senhora um dia, me convidaram para almoçar numa casa. Ela fez um arroz gostoso. Eu disse a ela assim: que arroz gostoso, irmã? Aí ela falou assim para mim: pastor, para esse arroz sair bom para o senhor gostar aí, eu já queimei muitos. Na hora assim, que lição. Então a senhora se esforçou então para fazer o arroz. Então eu me esforcei, pastor. Falei, por quê? Porque queimei várias vezes no início. Outros ficava papa, outros ficava duro. Mas eu peguei o jeito, pastor. Tem o jeitinho aqui. Esse arroz que o senhor está comendo aí. Por quê? Disse a ela, concluindo a mensagem: a senhora se esforçou, né, minha irmã? E pelo fato de a senhora ter se esforçado, olha que arroz gostoso. O reino de Deus é conseguido por esforço, irmãos. O reino de Deus é esforço. Agora vai concluir sobre o propósito da oração. A fim de que vivamos de modo digno, Senhor, aqui. Isso. Ele vai dizer isso aqui, a fim de vivermos de modo digno do Senhor,
a fim de vivermos para o seu inteiro agrado, a fim de vivermos frutificando da boa obra e a fim de vivermos crescendo no conhecimento de Deus. Que oração, irmãos. Mas ela não acaba, eu vou continuar. A capacitação por meio da oração. Veja bem, olha aqui, irmãos. Sendo fortalecido com todo o poder. Ele está pedindo para ser fortalecido com todo o poder. A palavra grega para poder é dínamos. É mais ou menos uma bomba, irmãos. A palavra dínamos no grego significa dinamite. Senhor, eu quero ser uma bomba. O Senhor pode me fortalecer como uma dinamite. A dinamite, ela é capaz de estourar as barreiras, não é, irmãos? E ele fala assim, ó: me fortaleça, não é com o teu poder, é com todo, não é para restar uma unha. Todo poder que um homem pode resistir, adquirir, eu quero esse poder aí, ó, para mim aqui agora. Eu quero ser fortalecido com todo o poder. Pode orar isso aí, irmãos. Você deve orar isso. Senhor, me fortaleça com todo o poder. E eu falo de acordo com a força da sua glória. Eu sou esse homem, Senhor. Eu quero ser uma dinamite. Quando os problemas estiverem na minha frente, eu sou uma dinamite diante dela. Quando tentarem me paralisar, eu quero ser uma dinamite diante dela. Quando aqueles sentimentos contrários à sua vontade começar a abastecer a minha alma, eu quero dínamos. Eu quero o dínamos. Eu quero um poder inerente. Eu quero um poder manifesto para eu lutar contra isso, porque eu nasci para fazer tua vontade. Eu nasci para fazer tua vontade com sabedoria, Senhor, e com entendimento espiritual. Sabe por quê, Senhor? Porque eu quero viver de modo digno do Senhor. E se eu viver de modo digno, eu serei revestido com dínamos. Quem tem o poder de Deus, todo cristão que tem o poder de Deus, ele é uma bomba no inferno. Ele é uma dinamite. Que Deus não apenas revela a sua vontade, mas Ele dá poder para você cumprir sua vontade. Eu vou repetir. Não se trata de você só pedir para Deus ser cheio do pleno conhecimento de sua vontade, da sabedoria, do entendimento espiritual. Quando você pede, eu quero ser fortalecido com todo o poder, de acordo com a sua força, com a força da glória, sabe o que significa isso? Me dê poder para eu poder fazer a sua vontade com sabedoria e com entendimento espiritual. Ou seja, tudo que Deus dispõe para você, ao mesmo tempo Ele dá poder para você executar. É como se fosse assim: filho, você vai na padaria comprar um pão? Eu falei, vou. Mas e se não der o dinheiro? Tem que dar o dinheiro, né? Senão ela só vai na padaria. Então Deus patrocina o poder, irmãos. O poder que você precisa, que você está pedindo, Ele dá. Por que Ele dá? Porque nós não conseguimos por nós mesmos. Então Ele não revela só a sua vontade, Ele nos capacita para cumprir a sua vontade também. Diga amém, por favor. Diga mais uma vez amém, por favor. Agora, irmãos, tem uma palavra aqui que é para que tenham, e o meu final vai ser esse. Olha para quê, irmãos?
Perceba, eu pensei que eu tinha grifado ela. Essas duas palavras aqui, ó. Perseverança. Eu vou explicar para você o que é isso aqui. Ele está chegando, tudo lá. Eu quero só ser cheio da sua vontade, sabedoria. Eu quero ter entendimento espiritual. Eu quero viver de modo digno do Senhor. Eu quero viver de modo digno, porque eu quero frutificar em toda boa obra. Eu quero frutificar em toda boa obra. E eu quero ser fortalecido com esse poder. Para quê? Para quê, irmãos? Para que tenham toda a perseverança e longanimidade. Vou dizer para você o que significa isso. A palavra perseverança no grego é upomone. Você vai pensar assim, por que o pastor fica falando grego? Porque o grego explica a palavra. Eu vou explicar a palavra para você. Quando ele coloca aqui, ó, perseverança, a palavra, quando eu estudei a palavra, é upomone. Fui estudar a palavra. Por isso que o pastor Batista conhece mesmo. Significa paciência com as circunstâncias. Então quando você pede perseverança serve para isso aqui, é upomone. Se você não puder lembrar da palavra upomone. Upomone é uma das palavras mais lidas e escritas em todo o Novo Testamento. O Novo Testamento está recheado de upomone. Upomone. Para quê? Para que tenham toda upomone. O que é upomone? Perseverança. Paciência com as circunstâncias. Aí ele vai colocar uma outra palavra, irmãos. Ele vai colocar perseverança, mas ele vai usar aqui longanimidade. Estudei essa palavra. Essa palavra significa no grego macrotimia. Macrotimia. Em cima é upomone, paciência com as circunstâncias. E o macrotimia? Por que ele pediu, Senhor, eu quero macrotimia? Longanimidade, paciência com as pessoas difíceis. Olha que lindo, irmãos. Senhor, me ajuda a ter paciência com as circunstâncias, upomone, mas me ajuda também a ter macrotimia, paciência com pessoas difíceis. Deus sabia que nós iríamos conviver com pessoas difíceis. Para lidar com pessoas difíceis não é perseverança, é longanimidade. Você pegou um elástico, esticou ele assim, vinha assim, quase torando, isso chama-se longanimidade. Longanimidade é mais que paciência, irmãos. Essa foi a oração desse grande homem. Eu quero ter paciência, Senhor. Eu quero ter a capacidade de perdoar em vez de revidar. É a atitude de abençoar em vez de amaldiçoar. É a decisão de acolher em vez de escorraçar. De pagar o mal com o bem. De orar pelos inimigos e abençoar. Ele fala assim, ó, eu não tenho força para orar por gente difícil. Eu não tenho capacidade para me relacionar com gente difícil, com gente nervosa, com gente impaciente. Senhor, nem eu sou. Então me dê upomone e macrotimia. Que oração, meu Deus. Macrotimia é o espírito que jamais perde a paciência. Você é uma pessoa que perde a paciência rápido? Pede macrotimia. Eu não quero perder a paciência. Eu não quero. Me ajuda. E ele vai terminar dizendo que a oração de gratidão é por causa de uma herança, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele vai terminar dando graças a Deus. Depois que ele pediu, depois que a primeira oração dele foi em cima de Senhor, eu quero ser cheio da sua vontade. Eu preciso de sabedoria, eu preciso de entendimento espiritual também. Olha, Senhor, o Senhor me ajuda. O Senhor me ajuda. Porque eu sei que eu vou viver de modo digno, Senhor, se assim acontecer comigo. Eu quero que isso aconteça, Senhor, porque eu quero frutificar na sua obra. Aliás, em toda boa obra.
Eu quero crescer no conhecimento de Deus. Eu quero ser fortalecido pelo poder de Deus, para que eu possa ter upomone e macrotimia. Eu quero ter paciência no meu dia a dia, nas circunstâncias. Eu quero ter paciência também com as pessoas. Por isso, te dou graças, Pai. Te dou graças, porque em tudo isso, o Senhor, um indigno como eu, uma pessoa como eu, o Senhor me fez digno, me tornou digno de eu participar da herança dos santos. Qual que é a herança dos santos, irmãos? Vida eterna. Mesmo eu não sendo tudo isso, o Senhor me fez digno. Então eu encorajo você aqui essa noite a chegar na tua casa, dar uma lida nesse texto mais uma vez e muda seus pedidos de oração. Se alguns de vocês aqui começar a pedir o que esse texto está pedindo aqui, fala comigo daqui a um ano. Como vai estar a tua vida? Sua vida vai ser outra. Ou então, nós continuaremos com essas orações aqui, ó. Tudo nós, tudo eu. Eu sou dolorido, eu sou machucado, eu sou ferido, eu sou coitado. Tudo eu dozinho de mim. Tudo eu. Tá mal, tá ruim, tá péssimo, tô precisando de ajuda. Faz por mim. Faz isso, faz a minha vontade. Senhor, me ajuda nisso, me capacita nisso. Olha lá, meu filho. Olha meu casamento. Minhas dores, minha saúde. Senhor, minha saúde, o Senhor não está vendo? O Senhor não está me ouvindo? Estou demorando, hein? Sem o pulmone, sem macrotimia, sem nada. Toda essa oração que você aprender aqui essa noite não é nada material, tudo eterno, tudo espiritual. E com essa palavra, Deus mude suas orações. Se alguém aqui mudar o nível de oração, estou satisfeito. Se uma pessoa mudar o seu padrão de oração aqui a partir de hoje, estou feliz. Eu sou o primeiro, irmãos. Eu fui muito confrontado porque eu peço muito pela igreja. A igreja dele. E eu vou voltar a orar muitas coisas que eu não estava pedindo aqui também. E que Deus nos abençoe assim. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra no teu coração, irmãos. Amém? Vamos aplaudir Jesus por isso.